Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Zacarias. Zacarias foi um profeta. Nós vamos falar sobre a primeira visão dele e o que isso nos traz para os dias de hoje. Antes de a gente dar continuidade, queria pedir a você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Se tem agregado na sua vida, se tem somado, se tem trago transformação, se tem feito você aprender mais a palavra de Deus, se tem feito você virar chaves. Então envia para 3 colegas para que essa mensagem chegue a mais pessoas, para que assim nós possamos crescer juntos, peregrinos. Então segue lá também o canal, coloca lá receber todas as notificações, que todas as segundas e todas as quintas tem uma palavra de Deus para você, para a sua vida. Então nós vamos dar aqui continuidade. Hoje nós vamos falar sobre Zacarias no capítulo 1, do versículo 7. Hoje a palavra vai ser no capítulo 1, versículo 7. Diz assim, a primeira visão, os cavalos. Antes da gente dar continuidade, queria pedir a você, se você pode, feche seus olhos. Se não pode, entre em espírito de oração. Vamos entrar aqui na presença de Deus. Senhor Jesus, soberano e eterno Pai, diante da Tua santa e infinita presença, Pai, nós te pedimos, fala conosco através da Tua palavra, dai-nos sabedoria e discernimento para entender a Tua voz, nos ensina a viver e praticar Teu ensinamento. Meu Deus, graças nós te damos por tudo. Amém. Glória a Deus. Diz assim, peregrino. Versículo 7. No 24º dia do mês, um décimo, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Idom. Então, a palavra do Senhor veio a Zacarias. A palavra do Senhor aqui veio a Zacarias. Ele estava aqui no tempo de Dário. Aqui no tempo de Dário, se você for verificar, peregrino, é o tempo em que havia agora a Grécia, existia no nosso tempo aí a Síria. Esse tempo era o tempo em que essas civilizações estavam começando a estar no seu apogeu, na sua maior capacidade de crescimento e desenvolvimento. Então aqui foi levantado o profeta Zacarias. E Zacarias, ele estava sendo levantado para ficar no lugar em que antes era de um profeta anterior chamado Ageu. E Zacarias tinha uma grande missão, de falar da vinda do Senhor, falar da proclamação da sua palavra e pedir o povo de Israel novamente para voltar aos costumes, voltar à prática da boa obra, da prática do Senhor, os mandamentos a qual o Senhor tinha ordenado. Então por isso que diz aqui de onde eram os parentescos de Zacarias, né? No versículo 1, repetindo novamente, diz, no 24º dia do mês, um décimo. Então no 24º dia desse mês, de Sebate, no 2º ano, Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Versículo 8. Tive de noite uma visão, e eis que um homem, montado num cavalo vermelho, estava para entre morteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então, aqui nós já vimos que Zacarias, ele viu um cavaleiro que estava em um cavalo. E ele viu que por trás desse cavaleiro havia outros cavalos e havia outros em que estavam ali prontos e preparados, como diz aqui no versículo. Esse cavalo vermelho estava parado entre uma morteira que havia num vale profundo. Então estava num local onde ele estava parado, onde havia uma baixa. E lá embaixo ele viu muitos e muitos outros cavalos, como ele diz aqui, baios e brancos. Versículo 9. Então perguntei, meu Senhor, quem são estes? Então Zacarias, na visão a qual ele estava tendo, ele perguntou, quem são esses que estão ali embaixo? E olha o que foi respondido. Respondeu-me o anjo que falava comigo.
eu te mostrarei quem são eles. Então, só para a gente começar a entender aqui, peregrino. Zacarias estava recebendo uma instrução, estava recebendo uma orientação do futuro. Jefferson, tem como eu conhecer o futuro? Sim, peregrino. Você tem como conhecer o futuro através, sabe de quem? De Deus. Deus, ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Ele conhece o seu futuro. Então Zacarias aqui ele estava recebendo uma revelação de algo que viria a acontecer, algo que ainda não era do seu tempo. Por isso que nós, peregrinos, temos a oportunidade de ver o futuro e trazer para o presente. Porque o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso Deus, peregrino, Ele é o Senhor do tempo. Ele é quem governa no passado, é Ele quem governa no presente, é Ele que governa no futuro. Então, como Ele é governador do tempo, Ele sabe o que há de acontecer. E é por isso que a palavra de Deus diz que nós temos essa oportunidade de viajar no futuro e voltar para o presente e ver o que os olhos físicos não veem. Por isso que aqueles que temem ao Senhor são como os montes de Sião, peregrino. Eles não receiam, eles não tremem diante do problema, porque nós sabemos que nós temos um protetor, nós temos um Deus a que nos guarda e que sabe do nosso futuro. Então olha o que aconteceu aqui, repetindo o versículo 9. Então perguntei ao meu Senhor, quem são estes? Esse meu Senhor aqui é que no sonho a qual Zacarias se encontrava, ele estava junto com um anjo. Um anjo era como se fosse ali naquele momento o guia dele. Para ele poder entender o que estava acontecendo, ele tinha um guia que ia instruindo e explicando o que ele conseguia ver e enxergar. Porque não adianta você só ter a visão, você precisa saber interpretar a visão. Não adianta você ter a visão do futuro se você não conseguir interpretar. O que é que adianta você saber o que está ali na sua frente, mas não conseguir interpretar? Isso dá um exemplo, peregrino, de José. José ele tinha esse dom de interpretar sonhos. Se lembra? José, desde criança, ele via um sonho em que as estrelas se inclinavam perante ele, que a lua se inclinava perante ele, que os feixes dos seus irmãos se inclinavam perante ele. Deus colocou em José um sonho, uma visão do futuro, algo que viria a acontecer. E por causa disso, os seus irmãos tentaram de todas as formas impedir que José alcançasse aquilo. E tentaram até mesmo contra a sua própria vida. Tentaram matar. Mas o que eles não sabiam, peregrino, que mesmo eles tentando matar José, eles estavam cooperando para cumprir o chamado a qual José tinha. Se tornar governador, não somente governador do Egito, mas também salvar toda a sua descendência. Deus estava preparando José para poder governar. O que aparentemente hoje, peregrino, para você é um momento de dor, é um momento de angústia, eu digo a você, continua firme, que isso aí é uma preparação para você alcançar o que tanto Deus tem te mostrado, o quanto Deus tem te mostrado e tem feito você enxergar. Mas Jefferson, eu já estou vendo que há muito tempo o Senhor tem me mostrado essa visão, mas eu não tenho alcançado. Então verifica o que você está fazendo de errado. Corrige o que está de errado. Porque se Deus ele te deu uma visão, Ele vai fazer cumprir. Jefferson, mas está demorando. Mas você está crescendo. Jefferson, eu estou crescendo em meu processo. Está doloroso, mas eu estou crescendo. Então continua no processo. Porque quando chegar o momento certo, você pode ter certeza. Assim como José passou de cárcere, passou de escravo, passou de senhor dos escravos e se tornou governador, Deus ele está fazendo você viver um processo para que quando você chegar como governador, que você alcance ao patamar ao qual o Senhor te fez enxergar, você se lembre de onde você veio. Você não se esquecer de honrar a sua origem. Por quê? Porque muitos, quando alcançam o que Deus tem preparado, se esquecem de Deus. Acham que alcançou aquilo sozinho. Então Deus está fazendo isso para que você viva o processo e saiba que aquilo a qual você está prestes a receber não veio de ti, peregrino, mas sim veio do Pai, que por meio da graça Ele está te manifestando na sua vida o poder dele. Então aqui nós já estamos entendendo isso.
Zacarias, por isso que estava falando aqui com o anjo, ele disse, né, ó, versículo 9, então perguntou ao meu Senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são eles. Versículo 10. Então respondeu o homem que estava entre as morteiras e disse, são os que o Senhor tem enviado para percorrer essa terra. Então aquele homem disse, isso aqui é o que o Senhor tem feito, enviado para percorrer essa terra. Versículo 11. Eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre a morteira, e disseram, nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então a missão daqueles que ali estavam era de percorrer a terra. E eles verificaram que a terra estava repousada e tranquila, naquele morteiro, né? Naquele local. Então ele diz o seguinte, versículo 12, então o anjo do Senhor respondeu, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado faz 70 anos. Olha o que diz aí. Então aquele anjo falou ao Senhor, Senhor, até quando você permanecerá a deixar o povo padecer? Que povo era isso? O povo de Israel. O povo que foi escolhido para herdar a terra, o povo que foi escolhido para levar os ensinamentos do Senhor, que foi tido como povo separado para ser exemplo para os outros que estavam perdidos. E aqui nós vemos que o povo estava padecendo, o povo de Jerusalém e o povo de Judá. E você pode estar perguntando, peregrino, mas por que, Jefferson, o povo a qual tinha sido escolhido estava perecendo? Por que, peregrino? Eles te desviaram do caminho. E aí onde é que está o problema? No momento que você desvia do caminho, no momento que você quer fazer a sua vontade, no momento que você quer tomar a frente de Deus, você pode até tomar a frente de Deus, porque você tem o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser. Mas quando você toma a frente de Deus, você fica por você mesmo, você fica a sós. Você fica a mercê de você mesmo. Você aí não vai ter mais a guarda, a proteção, a orientação e a sabedoria do Pai. E é isso que estava acontecendo aqui. O povo de Israel, o povo de Judá, começaram a se deixar levar pelos deuses de outros povos. Começaram a se deixar levar pela cultura de outros povos. A prática de pecados dos outros povos. A prática de entrar em comunhão com outros povos e negar o Senhor seu Deus. Então, eles se corromperam. E aí onde está o problema, peregrino? Nós não podemos nos corromper em meio à missão. Você não pode se corromper em meio à sua missão. Você tem uma missão, peregrino, eu tenho uma missão. E nós temos que cumprir esta missão. Jefferson, e vai vir oportunidades para se corromper? Sim, peregrino. Quanto mais você estiver focado na sua missão, sempre virá setas. O que é setas? Satanás vai enviar brechas e flechas como enfeite de oportunidade. Como enfeite de oportunidade, Jefferson, isso. Satanás ele envia um desvio no caminho como se fosse uma oportunidade. Para quê? Para que você desvie do caminho. Jefferson pensava que Satanás ia enviar um problema que tentaria me barrar. Não, peregrino. Satanás ele tenta te enganar da forma mais rápida possível. Você já espera ser atacado de forma que você sinta dor. Mas quando você desvia do caminho sem nem que você perceber que está desviando do caminho. E é assim que muitas vezes a pessoa cai. Vem um problema disfarçado, embrulhado até você como uma oportunidade. Ó, fulano, faz isso que você vai receber isso. Faz isso que você vai receber esse presente, vai receber essa bonificação. Só que esse presente que chega até você vai contra os ensinamentos que o Senhor te deu. Vai contra os princípios inegociáveis. Se lembra, peregrino? A gente tem que viver em cima de princípios inegociáveis. E quais são esses princípios, Jefferson? São os ensinamentos que estão aqui. Isso aqui é inegociável, peregrino. A Bíblia
é a sua orientação para a sua caminhada, a sua vida toda aqui na Terra, a sua existência total aqui na Terra. Ela tem todos os ensinamentos, os passo a passos e os caminhos a qual você deve trilhar. Jefferson, mas eu estou aprendendo algo novo. Está fora da Bíblia? Está fora dos ensinamentos? Vai contra os princípios do Senhor? Então, isso algo novo é somente uma armadilha para te levar para longe do Senhor. E aconteceu o que aconteceu aqui com o povo de Israel. 70 anos, peregrino. Não era um ano, não era 2 anos, não era 6 meses, era 70 anos o povo sofrendo. Era porque Deus não queria abençoar? Não, não era por isso. É porque eles estavam desviando do caminho. É porque eles tomaram a frente de Deus. Você tem tomado a frente de Deus, peregrino? Se você tem feito isso, retorna e volta ao caminho e pede a Deus para tornar a governar a sua vida e adiante de você. Porque somente assim nós vamos cumprir a nossa missão. Somente assim nós vamos viver o que o Senhor realmente tem para nós. Para que assim a gente não padeça em meio aos problemas. Jefferson, entendi. Então, se eu viver os princípios a qual a palavra me dá, eu vou alcançar a minha missão, vou conquistar o propósito a qual eu vim para esse mundo, sim. Jefferson, mas eu não posso aprender? Não foi isso que eu disse. Você pode aprender, desde que os ensinamentos a qual você está aprendendo, você pode crescer em graça, você pode crescer em conhecimento. Mas se os conhecimentos a qual você tem adquirido for contra a palavra, não adianta você receber esses ensinamentos. Você pode até escutar, mas não coloque em prática. Seja educado, mas não precisa utilizar e colocar em prática. Saiba filtrar as coisas. Saiba filtrar. Nem tudo aquilo que você vê é realmente aquilo que você deve possuir. Nem tudo aquilo que você ouve e escuta deve ser guardado. Por isso a importância de filtrar. E é isso que nós vemos aqui, peregrino. Ó, versículo, novamente. Versículo 12. Então o anjo do Senhor respondeu: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém? Olha aqui, peregrino. O anjo falou ao Senhor aqui, ao nosso Deus, Senhor dos exércitos. É como ele disse assim: Senhor, até quando o Senhor vai ver o povo padecer e sofrer e não virá em socorro deles? E aqui onde está. Você acha que Deus estava tendo prazer em ver o povo de Jerusalém sofrer, peregrino? Deus não tinha prazer nisso. Deus nunca teve prazer em ver um filho dele padecer. Jefferson, eu estou sofrendo hoje, eu estou passando por problemas, é porque Deus quer. Deus ele não quer que você sofra. Você pode estar vivendo um processo, mas se isso está se perdurando, se isso está acontecendo vários e continuamente como um ciclo doentio e destrutivo, isso não é o que Deus quer para você. Tem alguma coisa que você está fazendo que está fazendo com que esse ciclo não seja superado. Deus ele não te coloca num ciclo, peregrino, eterno, em que você fica sempre no mesmo lugar. Deus ele quer sempre que você aumente o seu nível. Deus quer sempre que você aumente a sua capacidade, a sua espiritualidade, o seu nível intelectual, o seu nível espiritual. Deus quer sempre que você alcance mais aquilo a qual Ele tem proporcionado e projetado para você. Porque pare para pensar, peregrino. Se você ficar preso em um ciclo destrutivo que você não cresce, o que é que o reino dos céus, o que é que o reino de Deus está ganhando com isso? Você vai dizer nada, Jefferson. Claro. Se o reino de Deus não está ganhando nada, você acha que Deus ele quer isso para ti? Nós temos uma missão. Cada um de nós temos missões em áreas diferentes, propósitos em áreas diferentes. Mas todos nós, com as nossas missões, temos algo em comum. A nossa missão em comum é crescermos e frutificarmos para o reino espiritual. Jefferson, eu estou aqui produzindo na minha empresa, eu estou dando emprego, eu estou gerando renda, eu estou fazendo pessoas saírem da miséria. Está aí, peregrino, você está aumentando a vida daquelas pessoas para conhecerem, através do trabalho, a oportunidade de conhecer a Deus através da sua vida. Você vai ser espelho, inspiração para outras pessoas que estão saindo da miséria. E quando você parar para ver tudo isso, volta para quem? Para Deus. Quando aquela pessoa sai da miséria, ela vê você servindo a Deus, ela quer servir esse mesmo Deus para alcançar o que você alcançou.
Você está começando a entender? Tudo volta para Deus, peregrino. Tudo aquilo que a gente planta volta para o Senhor. Todo o nosso plantio aqui, o nosso produzir, ele é para o reino espiritual. Ah, Jefferson, eu nunca tinha parado para enxergar dessa forma. É isso. Acontece dessa forma. Versículo 13 diz assim: respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. Então, olha aí, o anjo falou isso: Senhor, já faz 70 anos que o povo sofre. O que é que o Senhor vai fazer, ó Pai? E olha que o anjo aqui, ele não estava querendo colocar Deus contra a parede, peregrino. Aprenda isso. Tem muita gente que acha que pode colocar Deus contra a parede. Muita gente que acha que pode colocar Deus contra a parede. Infelizmente não, peregrino. Você e eu somos servos, somos filhos. Quem somos nós para falar com o Pai e querer dizer como ou deve ou não fazer? O anjo aqui, ele somente perguntou a Deus até quando aquilo ia durar. E o Senhor falou aqui no versículo 13, né? Eis que tenho palavras de consolamento, né? Tenho palavras para consolar o povo. O anjo, olha aí, versículo 13, respondeu o Senhor com palavras boas, palavras de consolador, ao anjo que falava comigo. O que é uma palavra de consolo? É uma palavra que refrigera a alma, é uma palavra que traz ânimo, é uma palavra de sanar aquela ferida que está aberta, aquela ferida que está exposta. O Senhor estava vindo com um remédio, como dizendo: estou trazendo a solução. Eu estou trazendo a mudança desses 70 anos de sofrimento. Eu estou trazendo o remédio que vai sarar esse problema que tem se perdurado. Essas chagas que tem acontecido na vida dos meus servos, dos meus filhos, peregrinos que têm pecado contra mim. Eu estou chegando com a solução. Versículo 14. E estes me disse: clama, assim disse o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. Olha o que o Senhor falou. Zacarias e o anjo que estava lá, que estava ao lado de Zacarias, que estava como orientador, que estava guiando ele, né, na visão a qual ele teve, a primeira visão. O Senhor diz assim: ó, clama, porque eu, o Senhor, diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. Olha o que Deus está dizendo, peregrino. Eis que com grande empenho, o que é grande empenho? Com grande atenção, com grande foco, eu tenho zelado. O que é zelar? É guardar, é proteger, é estar de atenção focada no povo de Israel. Deus disse para o anjo e para Zacarias: você acha que eu não estou olhando para o meu povo? Você acha que 70 anos eu não estou vendo? Eu não estou aqui verificando qual é a melhor possibilidade, a maneira de solucionar esse problema? Saiba você que eu estava aqui projetando a saída, eu estava aqui projetando a resposta, eu estava aqui sanando essa dor, eu estava aqui mostrando e preparando pessoas que viessem a sarar essa dor. E Zacarias ali, ele estava recebendo essa visão, peregrino, para poder passar para o povo de Jerusalém, para passar para o povo de Judá. Zacarias ia ser ali o profeta que falaria sobre essa oportunidade, esse projeto que Deus estava fazendo para sarar a dor e as chagas que tinha sobre a vida do povo de Israel, o povo de Jerusalém, que estava sofrendo há 70 anos por causa de erros, falhas e pecados. Por isso que Deus diz aqui, ó, eis que o Senhor dos Exércitos com grande empenho. Então, foco total. Deus estava ali no foco total, conhecido na palavra de hoje como flow, né? As pessoas chamam de flow quando você está 100% ali. Então, Deus estava ali 100% atento e pronto a solucionar o problema. Estou zelando por Jerusalém e por Sião. Estou guardando, estou aqui projetando. Versículo 15. E com grande indignação estou irado contra as nações que viviam. Olha aí. Estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Eita, peregrino.
Que de Jefferson, o Senhor falou aqui que está indignado contra as nações que fizeram e pioraram ainda mais a dor do povo de Israel. Isso aí. O Senhor estava insatisfeito. O Senhor estava indignado aqui. Jefferson, Deus ele fica indignado? Não, peregrino. Aqui é uma forma, é uma maneira de você entender. Aqui é uma metáfora para que você consiga entender mais ou menos como é a forma do agir de Deus. Quando a gente diz aqui indignado, a pessoa muitas vezes pensa, Deus fica com raiva, Jefferson? Não, ele não fica com raiva. Mas é uma forma de nós interpretarmos e conseguir entender, entrar aqui na nossa mente. Deus ele estava insatisfeito com o povo de Jerusalém. Estava insatisfeito com o povo de Judá. E por causa disso, o pessoal estava sofrendo, né? Porque estavam praticando pecado. Só que, mesmo eles praticando pecado, o Senhor não deixou de amar. O Senhor não deixou de querer cuidar do povo de Jerusalém. E infelizmente, olha aí, Deus, mesmo amando, o pessoal muitas vezes se esquece, peregrino, que Deus te ama. Muitas vezes você se esquece, peregrino, que Deus foi o Deus que te guardou no momento que mais você sofria. E hoje você está passando por um sofrimento e você se esquece de Deus. Não se esqueça do Senhor que qual te guardou até hoje, que te trouxe até aqui. Muitos peregrinos se esquecem de Deus na hora da dor. E é na hora da dor que você mais tem que se lembrar dele. É na hora da dor que mais você tem que glorificar a Ele. Jefferson, eu vou glorificar a Deus na dor? É isso aí. É na dor que você mostra que realmente você o adora. Não porque Deus tem algo a te dar. Não porque Deus é o Deus do ouro e da prata. Mas você adora porque você o ama. Porque você aprendeu a amar Ele da mesma forma que Ele te amou antes. É aí na dor que você mostra que realmente você não está seguindo a Deus por causa de ganhar um trocado. Como assim, Jefferson? Um trocado? Ganhar uma bênção. Não é somente bênção, peregrino. Bênção é só o início da sua caminhada espiritual. Deus ele tem muito mais a revelar para você. Deus ele não quer que você alcance somente milagres espirituais. Deus ele quer que você caminhe com Ele entre as guerras espirituais e alcance vitórias para que a glória dele se manifeste na sua vida. Tem muitos peregrinos que só ficam na primeira fase, fica ali estagnado na primeira fase da caminhada, vivendo de milagres. Um milagre aqui, um milagre ali, e nunca tem comunhão com Deus, nunca tem sede de aprender mais de Deus. E isso já chama a atenção para a gente, peregrino. Nós temos que estar sempre buscando crescer mais, em graça, em sabedoria, crescer mais na presença de Deus, comunhão espiritual. Jefferson, eu já tenho muito. Se você acha que tem muito, é porque você ainda não entendeu nada, peregrino. Nós somos eternos aprendizes. Sempre há algo novo a aprender com Deus. Jefferson, já li a palavra de Deus várias e várias vezes, já virei capa a capa. Continue lendo, porque sempre vai se renovar. Não deixe que o ego e o orgulho te seguem. Seja sempre humilde. Tenha um coração como de criança, sempre pronto a absorver e a aprender. Uma criança sempre está sedenta a aprender, peregrino. Se lembra? Quando você era criança, sempre você chegava aos seus pais e dizia: pai, o que é isso? Pai, o que é aquilo? Pai, e essa tomada? Se eu botar o dedo aqui eu tomo choque? Você se lembra que a criança é desse jeito? Jefferson, eu não me lembro desse tempo. Então olha para uma criança, peregrino. Uma criança ela sempre está perguntando: ei, por que o poste é assim? Por que as estrelas brilham? Por que a lua é ali? Por que a planta dá frutos? Ela sempre está querendo aprender. E pode ser que você hoje perdeu isso. Perdeu esse desejo de aprender. E deixou no lugar dessa fome e sede por aprender de Deus entrar o orgulho. Ah, eu já sei. Ah, eu não preciso. Ah, eu já tenho. E Deus diz para nós, peregrino: ah, pobre, miserável, cego e nu. Aquele que acha que já tem, que já sabe, que já tem. Deus diz assim: eu recomendo vós, está lá em Apocalipse, eu recomendo a vós que compre de mim vestes brancas, que compre de mim ouro refinado, para poder aplacar e esconder a sua nudez, porque vocês não passam de pobres, cegos e nus. Para essas pessoas que acham assim. Então foi isso que estava acontecendo aqui. O Senhor Jesus estava mostrando que era zeloso para conosco, peregrino.
Foi por isso que Deus diz, eu sou zeloso, estou zelando por vocês. E diz no versículo 15, e com grande indignação eu estou irado contra as nações. Deus diz, eu estou irado contra aqueles que te fizeram mal. Muitas vezes você está passando por um problema e chega uma pessoa que começa a piorar ainda mais o problema. E Deus está falando disso aqui. O povo de Israel estava pagando pelos seus pecados? Estava. Mas as nações se aproveitaram disso para poder piorar ainda mais a dor da chaga, a dor do pecado e do erro. E por isso que Deus ele fala nesse versículo 15, né? Ele diz, e com grande indignação estou irado contra a nação que viviam, olha aí, que vivem confiantes, porque eu estava com pouco indignado e eles agravaram o mal. Então ele diz, eu estou irado. O que é que o Senhor está dizendo? Eu não aceito que outros cheguem até você e piorem ainda mais a sua dor. Muitos acontece isso na nossa vida, Pedro. Muitas vezes a pessoa vê a gente padecendo, a gente sofrendo por causa de um plantio errado, uma falha cometida, e chegam até nós, em vez de dar o braço para ajudar, a pessoa chega somente para tentar chutar ainda mais profundo. E é isso que estava acontecendo. As nações viram uma brecha que aconteceu, o povo de Israel pecou por se juntar com outros povos, adorar outros deuses, e eles pegaram essa brecha e começaram a jogar e fazer o povo de Israel sofrer ainda mais. E aí onde é que está? Deus diz, eu estou indignado, insatisfeito com aqueles que chegam até o peregrino que está sofrendo, em vez de ajudar, quer ainda mais botar para baixo. Se lembra de Jó? Jó, quando perdeu tudo, muitos dos seus amigos chegaram até ele, em vez de ajudar, acusaram. Será que é isso que você tem feito, peregrino? Em vez de ajudar, de dar um braço, uma mão de ajuda, você tem acusado o outro peregrino porque tenha falhado? Se lembre que se você estiver fazendo isso, em vez de você estar pensando que está agradando a Deus, você está trazendo sobre si mais ainda dor e sofrimento e está pesando a balança para você, para que você seja e sofra isso que você um dia está julgando. Nós não estamos aqui para ser julgadores, nós estamos aqui para ser cooperadores. Se lembra, nós estamos aqui para cooperar, peregrino. Então vou repetir aqui o versículo 15. E com grande indignação estou irado contra a nação que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e agravaram ainda mais o mal sobre Jerusalém e Judá. Versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos. E o cordel será estendido sobre Jerusalém. Olha aí. Deus está dizendo, agora eu vou me mover com misericórdia. Chega de eu ver o meu povo sofrer. Chega de ver eles padecer no seu próprio pecado. Eu estou levando a solução. E aqueles que estavam piorando ainda mais, eles vão sofrer as consequências do plantio de, em vez de ajudar, estar tentando jogar ainda mais para baixo. Então aquele peregrino que, em vez de te ajudar, tentou te chutar ainda mais para baixo, ele vai colher isso que ele está plantando, peregrino. Ele vai colher. Ele vai colher o mal que ele fez contra ti também. E é isso que o Senhor está dizendo. E eu vou chegar com a resposta. Eu vou chegar com a cura. Vou chegar com um remédio para sarar a sua dor. Isso tudo, pessoal, isso tudo, peregrino, Zacarias estava recebendo do Senhor. Foi a primeira visão dele, que Deus estava mostrando que ia sarar o povo de Jerusalém. Que o povo de Jerusalém estava sofrendo por causa dos seus pecados. O povo externo, os gentios, estavam piorando ainda mais a dor dele. E o Senhor disse, eu vou chegar agora com a cura. E ai daqueles que pioraram ainda mais as chagas, em vez de ter ajudado a corrigir o problema. Porque muitas vezes acontece isso. O peregrino está sofrendo, caiu, falhou. Em vez de chegar outro irmão e ajudar a sarar o problema, faz o que? Abrir mais ainda a ferida. Não faça isso. Se você até hoje estava fazendo isso, peregrino, corrige o erro. Jefferson, eu pensei que eu estava aqui para ser juiz. Não. Jefferson também não está aqui para ser juiz. Eu e nem você. Nós estamos aqui para ajudar. O irmão falhou, vai lá e orienta, corrige, ensina para poder lhe acertar. Seja uma mão que cura e não uma mão que decepa. Que você seja a mão que traz conforto e não a mão que bate. Porque da mesma forma que você está batendo, peregrino,
você vai sofrer as consequências por você estar batendo, achando que é e que pode. E é isso que estava acontecendo aqui, versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor. Quem está dizendo aqui? O próprio Deus. Voltei-me para Jerusalém com misericórdia, com olhar de misericórdia, de graça, de favor não merecido. Minha casa nela será edificada. Deus diz, eu vou edificar novamente a vida do povo. O que é edificar? Trazer novos tempos. Vou trazer renovo. E olha o que Deus está dizendo, estou trazendo renovo sobre a tua vida, Pedro. Eu vou olhar, Deus disse, eu estou olhando com um olhar de misericórdia. Você não merece, mas eu estou chegando com a cura e o renovo, o novo tempo. Ele diz, sobre Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada. Novamente o Senhor está dizendo, eu vou edificar o que você tornou a quebrar. Eu vou edificar o que hoje está em ruína. Eu vou tornar a levantar a cidade que foi destruída. Deus está dizendo, eu estou te levantando, eu vou erguer o que foi destruído por causa do seu pecado. Jefferson, ainda há tempo para mim, eu estou em pecado, eu estou em erro. Deus está dizendo, há tempo. Deus está dizendo aqui, peregrino, eu vou edificar o que está em ruína. O que é em ruína? A sua vida. Pode ser casamento, pode ser família, pode ser financeiro, pode ser qualquer área. Deus está dizendo, ainda há tempo de eu corrigir. Jefferson, eu pensei que poderia acabar. Não. Enquanto você ainda estiver respirando, há oportunidade de transformação, peregrino. Então é isso que Deus disse aqui. Eu estou edificando a casa novamente em Jerusalém. Diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. E o cordel será estendido sobre Jerusalém. Em outras palavras, eu estou novamente tecendo o meu projeto e plano para vocês seguirem. O que foi rompido, né? Versículo 17. Clama outra vez, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Glória a Deus, peregrino. Olha o que Deus está dizendo para você, peregrino. Deus está dizendo, Zacarias, fala para o meu povo que ainda haverá tempo de bênçãos, de grandes bens. Deus está dizendo, está chegando tua vitória, está chegando tua resposta, está chegando a mudança. Não é porque você merece, peregrino, é pela misericórdia do Pai. É a misericórdia de Deus que vai se revelar. E por causa disso você vai receber um novo tempo. É isso que ele está dizendo, clama outra vez. Ele está dizendo, Zacarias, clama. E diz a eles, assim diz o Senhor. Quem está dizendo não é Jefferson. Quem está dizendo aqui não é Jefferson. Não é Zacarias que está dizendo, peregrino. Quem está dizendo é o próprio Deus para você. Ele diz, ainda o Senhor dos Exércitos diz, as minhas cidades ainda transbordarão de bênçãos. Essas cidades, peregrino, trazendo para os dias de hoje, para você entender, cidade não é a parte física. Deus estava falando ali do povo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos uma morada, nós somos uma casa. E quando ele diz aqui cidade, ele está dizendo aquela vida. Aqueles que estavam ali, o povo de Israel, iam prosperar. Eles iam produzir de maneira que novamente iriam se encher de bênçãos. É isso que o Senhor estava dizendo aqui, ainda transbordará de bênçãos. Quem transborda de bênçãos é a cidade física? Não. Quem transborda de bênção, peregrino, é vocês. Quando você transborda de bênção, você transforma o seu redor. Você transforma a ruína em um novo prédio. Você transforma a casa destruída em um novo edifício. Você transforma um casamento destruído em um casamento novo. Mas por quê? Porque quem transforma é Deus. Você é apenas o instrumento para isso. É isso que ele está dizendo. Ele diz que a minha cidade estará cheia de bens. Você estará novamente cheio. Deus está dizendo, eu vou te encher novamente. E lembrando, é por causa da misericórdia dele, não é por mérito seu. Porque muitas pessoas acham, não, é meu mérito. Eu passei sofrendo aqui, Deus está me dando porque eu sofri demais. Ele está te entregando por causa dele, para ele. A glória dele, para ele, e tudo retorna para ele, para Deus. E diz aqui para a gente terminar, ele diz, o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Deus está dizendo, peregrino, eu ainda renovarei Sião e eu escolhi você. Deus está dizendo, peregrino. Ele diz aqui para Zacarias, diga para o povo lá, eu escolhi Jerusalém. Eu não deixei de te escolher. Você está achando que por causa do problema eu te deixei? Você acha que porque você está sofrendo eu te deixei? Deus está dizendo, não mudou nada. Não mudou o início, não mudou
o foco, ainda eu tenho uma missão para que você cumpra. Abraça o propósito de Deus que Ele tem para a tua vida, peregrino. Que Deus vai fazer acontecer. Só não toma a frente do Senhor. Só não faz o que você quer. Deixa Deus governar. Porque você sabe, até hoje você tem falhado porque você tem tomado a frente de Deus. Deixa Ele ir e com fazer o que deve ser feito. E você pode falar agora, dizer assim: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Governa sobre a minha vida. O Senhor vai governar. E isso, quando você falar, deixa realmente Ele governar. Porque tem pessoas que dizem assim: governa, Senhor. Só que quando diz governa Deus, eles não deixam Deus governar. Sempre eles dizem: não, eu vou por aqui. Não, vou fazer isso aqui. Não, vou fazer daquele jeito. E Deus tentando fazer o que tem que ser feito e você atrapalhando. Essa era a palavra de Deus para a gente hoje. Que palavra, hein? Vamos agradecer ao Senhor. Soberano e eterno Pai, bendito e adorado Deus. Meu Deus, nos ensina, meu Pai, a deixar o Senhor, meu Pai, tomar a frente da nossa vida. Nos ensina a praticar Tua palavra. Meu Deus, não olha para nós com olhos de juízo, mas sim de misericórdia. Para que a Tua majestade resplandeça, meu Pai, sobre a nossa vida. Para que a Tua graça, meu Deus, se manifeste na vida de cada um desses peregrinos. E nos ensina a obedecer ao Senhor. Para que assim nós possamos ver novamente, meu Deus, resplandecer a Tua glória sobre a nossa vida. Amém. Glória a Deus.